então, trabalhar de manhã. Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à disciplina de Química Ambiental. O nome já assusta um pouco, né? Quando põe Química no meio, o pessoal já dá uma assustada. Mas vocês já têm a base da graduação, então vai ser uma disciplina tranquila. Então, pessoal, hoje, né, a professora Fernanda vai começar a disciplina com vocês. Ela já vai explicar para vocês como é que vai ser realizada, então, a nossa atividade avaliativa, uma das nossas atividades avaliativas. E amanhã, então, a gente tem aula teórica durante a manhã e durante a tarde, então, eu vou passar mais uma atividade para vocês realizarem, e aí, se vocês tiverem tempo, vocês já podem começar a organizar essa atividade que a Fernanda vai passar hoje, que ela é mais trabalhosa, tá? Então, só para combinar com vocês, eu acho que nós conseguimos utilizar esse mesmo link amanhã, né, Fernanda? Não precisa tu estar presente, porque eu vi que eu entrei e tu não estava. Então, ótimo. Então, pessoal, amanhã a nossa aula, nesse mesmo link, eu não sei que horas está começando, 8h30? Então, acho que é 8h30. Então tá, vamos deixar marcado então amanhã, 8h30, nesse mesmo link, a gente começa a segunda parte da nossa disciplina, certo? Então, desejo a todos uma boa aula e até amanhã. Um abraço. Obrigado, Bárbara. Tchau, tchau. Até mais. Então, pessoal, assim, para quem teve a possibilidade, né, de já ter entrado no ambiente do Moodle lá, da nossa disciplina, vocês puderam ver que já foi gravada a aula, então, da química do ar e a química do solo. E eu deixei, então, para nós trabalharmos aqui agora na forma síncrona, a parte faltante aí, que é a química da água, tá? Então, na ementa, dá para visualizar, que também está lá no ambiente do Moodle, que as três grandes áreas, assim, os três objetos de estudo, né, da química e poluição ambiental, é dividida em ar, né, solo e água. Vou acessar aqui o plano de ensino. Todos conseguem entrar já no ambiente do Moodle sem dificuldade, tá tranquila essa parte, gente? Tranquilo. Tá bem, então. Então, a química e poluição ambiental, nós temos que estudar a química do ar, da água e do solo, e os aspectos da composição natural, né? Que é a parte, então, que eu vou trabalhar com vocês. E a prof. Bárbara, então, como entende mais da parte de classificação de substâncias tóxicas, de poluentes químicos, de identificação, né, desses compostos prejudiciais à saúde, ela fica, então, com essa parte, né, dos poluentes, e vai trabalhar com vocês, então, amanhã de manhã, tá? Eu peço para vocês, assim, eu vou projetar, então, a aula, e que vocês podem me interromper, né, em qualquer instante da apresentação, não é necessário deixar para o final, vocês podem fazer os questionamentos, que eu acho que até fica melhor durante, né, a explanação do que no final, mas aí vocês avaliem aí, né, o que vocês acham que fica mais adequado. Também, se vocês, por acaso, já assistiram os outros dois, das outras duas aulas, que é sobre o ar e o solo, e tiverem alguma dúvida, né, daquele material, daquele conteúdo, também podem questionar, tá? Eu coloquei, então, no grupo do WhatsApp, antes de nós iniciarmos aqui, né, aquele vídeo rápido, curto, sobre a água, né, que foi em 2011, o ano, né, internacional
questão da química da água, preservação da água, estudo mundial aí, né, de preservação e de conscientização também, né, da importância da água em vários países. Então, se não conseguir assistir antes de entrar agora aqui na aula, peço que vocês, ao final, então, né, da aula, acessem lá e assistam um vídeo muito interessante, né? A gente enxergando aí a questão das crianças trabalhando, né, com análises químicas da água, com titulação, com identificação de metais, né, tudo práticas que a gente faz no laboratório para o controle, né, de qualidade da água. Então, vou pedir licença para vocês para apresentar aqui, então, o conteúdo. Só vou pedir para alguém me dar o ok de que a apresentação está aparecendo, tá? Está aparecendo, sim. Ok, então, obrigada. Então, a química da hidrosfera. Nós vamos falar um pouquinho, né, da substância que temos em maior quantidade no planeta, a substância que tem característica anfótera, né, que ela se comporta, então, tanto como uma base, tanto quanto um ácido. E devido, então, a essa característica que a molécula de água apresenta, ela é considerada nosso solvente universal. Então, as soluções químicas, né, as preparações, as diluições de solutos, na maioria das vezes, para não dizer 100%, são elaboradas dissolvendo-se, né, esses sais e ácidos e óxidos e bases, né, na molécula de água. Ela é tão importante, né, e tem tanta quantidade e faz tão bem para o meio que a gente vive, né, que dá para se considerar como, então, o que nós temos aí e que não pode faltar, né? Assim como o ar, o solo, a água também é muito importante. E aqui, então, para nós relembrarmos, né, o ciclo da água. Isso aqui nós aprendemos lá, eu acho que no segundo ou terceiro ano do ensino fundamental, né? Eu lembro que eu ajudei meus meninos a entender o ciclo da água. E na época, claro que não tinha tantas observações assim, eles estudam de forma mais simplificada até para poderem entender, mas a intenção de memorizar e compreender o ciclo da água é o mesmo, né? Então, nós temos o quê? A chuva, né? Que vai, então, chegar na troposfera. Essa água ela vai se depositar em lagos, de lagos para rios e de rios para o oceano. E aí nós temos, então, o processo, né, de evaporação, condensação, chuva de novo. Então, você pode ter mini ciclos aqui, como pode ter o ciclo maior, né, que faz, então, toda essa volta aqui, que tem a neve também, né, presente, a parte da lixiviação, né, da água que é retida nas florestas, né, a infiltração dessa água, formando, então, a água subterrânea e formando os aquíferos, e o Brasil, então, positivamente, né, tem o maior aquífero, né, da América Latina, que é o aquífero Guarani. Então, nós temos a quantidade, né, de água bastante grande, bastante importante, né? E isso, então, é o que faz o quê? A renovação dessa água no planeta. Então, o funcionamento desse ciclo é o que garante aí que tenhamos água, né, circulando. E
nos deixa, assim, mais tranquilos do ponto de vista, né, de ter o que? Reservas, né, de água. Quais que são os problemas, então, associados ao ciclo, né? A alteração, então, pela ação do homem, assim como para o ar e para o solo, para a terra, a mesma coisa, né? Ocorre o que, então? Essa modificação do ambiente pelo ser humano promove, né, uma queda da qualidade dessas águas. Por quê? Porque o grosso, né, da poluição humana, de resíduos, acaba como destino final, né, quando não tratado, quando não cuidado de forma organizada, vai se depositar no manancial de água, né? E essa poluição, então, ela pode ser pontual, quando ocorre, por exemplo, um descarregamento, né, de esgoto ou de metais pesados de uma só vez, né, em um manancial de água, ou difusa, quando essa contaminação ela vai acontecendo todos os dias, né? Ela vai ocorrendo em um período bastante longo. Nós temos, então, também tipos de poluição, né, que pode ser a poluição natural, a poluição causada por esgotos domésticos, por efluentes industriais, e também pela drenagem, né, de áreas agrícolas e áreas urbanas. Então, isso tudo vai promover, né, esse desequilíbrio, né, porque aí você vai ter o quê? Substâncias químicas, né, presentes aí na água ou micro-organismos patogênicos que não deveriam estar lá. Então, essa poluição das águas devido às atividades humanas aumentou muito nos últimos 60 anos, né? Onde nós tivemos também um maior desenvolvimento aí de indústrias, da própria agricultura, da irrigação, que nós já vimos no solo, né, que pode salinizar o solo, e esses sais todos também podem ser lixiviados, né, e percolar até os rios. Então, de acordo com a legislação, a poluição da água pode ser pontual ou difusa, né, como já expliquei para vocês. A pontual é bem localizada, é fácil de identificar e de monitorar, e a difusa, ela, como escoa, né, superficialmente, e é um processo que fica mascarado, né, ele é mais difícil de identificar e de tratar. Então, nós podemos imaginar, né, nas nossas cidades brasileiras, em que a maioria não tem tratamento, um saneamento básico, né, as casas não têm fossa séptica, não tem um tratamento, né, do efluente doméstico, então isso tudo é lançado direto, né, no solo e vai, então, infiltrar até chegar a atingir a água. E aqui, então, no nosso município, que tem a parte aquífera bastante acima, né, porque tem bastante pedra, rocha, né, no solo, então nós temos muita água bem em cima, né, então praticamente aí, quase todo município tem essa água, né, contaminada por esgoto doméstico. Os problemas, então, decorrentes, né, dessas atividades antrópicas, a impermeabilização do solo, né, porque daí quando tem chuvas torrenciais em grande volume, a água não tem para onde penetrar, não tem para onde escorrer, né, e penetrar no solo, e aí a gente vê em cidades que tem muita pavimentação asfáltica, moradias, prédios, que isso acaba ficando represado, né, dando origem aí a vários problemas decorrentes, né, dessa água não ter para onde ir.
E essa dificuldade de infiltração, então, seria importante, né, para abastecer os aquíferos, bem como para a sobrevivência da flora, e acaba se depositando, então, num local que é totalmente adequado. Agora nós já estamos em alerta outra vez no país, né, porque já estamos enfrentando, né, a falta de água nas nossas hidrelétricas, por baixa frequência, né, e volume de chuvas. Então, vamos ter que ativar as termoelétricas para não ocorrer um apagão lá que ocorreu em 2001, né, onde tivemos que, em certos estados aí brasileiros, ficar várias horas, né, sem a luz elétrica. Então, apesar de já ter se evoluído muito em questão da produção de energia solar, energia eólica, né, ainda nós somos extremamente dependentes da energia que vem, então, da água, né. E a qualidade da água é um fator muito importante, né, porque uma vida de qualidade, né, para nós humanos, depende da ingestão, né, diária de uma água com qualidade, sem impurezas, né? E essas impurezas, elas são, então, divididas, né, em impurezas físicas, químicas e biológicas, né? Então, para o nosso organismo, que 80% a 85% é água, né? Nós, para continuarmos vivos e fazendo as nossas funções bioquímicas e fisiológicas, nós precisamos ingerir uma água, né? Numa quantidade bem significativa, tá? E para isso temos que ter uma garantia aí de que essa água seja pura, né? Tenha qualidade. Então, como impureza, né, física, nós podemos ter na água sólidos suspensos, né, sólidos coloidais e sólidos dissolvidos, que estão aí presentes naturalmente na água dos rios, da onde, né, aqui no caso do Rio Grande do Sul, a Corsã faz a captação e faz o tratamento da água, então, para a população. E também nós podemos ter a presença de gases, né, que são configurados impurezas. As impurezas químicas, então, nós podemos ter substâncias inorgânicas, como metais pesados, e substâncias orgânicas, que são os pesticidas. E biológicas, que são o que mais, né, deve ser controlado, não dizendo que a gente possa ingerir pesticida ou metal pesado, ou substâncias coloidais na água, né, mas principalmente tem que estar livre de micro-organismos patogênicos, né, bactérias, vírus e protozoários. Então, a água, ela precisa ter a qualidade, né, que depende aí desses três fatores: o fator físico, o químico e o biológico. Os fatores, então, os parâmetros físico-químicos e biológicos são muito importantes, né, principalmente para abastecimento público e águas residuais. Então, os parâmetros físicos são, né, cor, turbidez, sabor e odor, né, e temperatura. Então, a água tem que ser, né, incolor, insípida e inodora. E a turbidez, então, quando ela está muito turva, ela não é adequada, né, para o consumo. E a temperatura, então, é a temperatura ambiente, né, que a gente está acostumado a receber a água que vem do tratamento. Os parâmetros químicos, então, a alcalinidade, que é uma água rica em sais, né, sais básicos, como os carbonatos, né. O pH, então, tem que ser um pH neutro, né, a acidez, dureza, os metais, né, e todos esses
elementos químicos, né? Nós temos que ter controle de matéria orgânica, de poluentes orgânicos e inorgânicos. Para os parâmetros biológicos, então, a água não pode ter, né, indicação de contaminação por coliformes, que dão, né, a ideia de que temos ali bactérias de origem fecal, né? Então não pode ter, e a Escherichia coli, então, é um micro-organismo indicador, né, que não pode estar presente na água potável. A radiação, então, solar subaquática, né, interfere na qualidade da água também. Energia luminosa, que vem do Sol, modifica a estrutura térmica do corpo receptor e interfere, né, nos padrões de circulação e estratificação da massa de água. A absorção e dispersão da luz pela água controla a temperatura e a fotossíntese, e a radiação que penetra na água, então, depende, né, da quantidade de material dissolvido e de material em suspensão. E aí, então, uma das medidas, né, de análises que podem ser realizadas é a transparência da água, que vai, então, ser utilizada para ambientes marinhos e lagos. É o oposto, então, da turbidez, é uma medida de extinção da luz, né, que indica a distância que um raio de luz consegue penetrar nessa água, e para isso é utilizado esse disco aqui, que é chamado de disco SEC, e ele vai ser mergulhado, então, na água, e aqui tem alguém que é o avaliador medindo, né? Então, a água clara, ele vai mais profunda, à medida que esse deslocamento, e a água turva, ele vai enxergar numa distância menor, né? A turbidez, então, é a medida da passagem da luz por meio da água. Aqui, em 3 passos, a turbidez máximo que a porção libera é 0,5, né? Então, nós temos uma água sempre bem límpida, né? E a turbidez, ela vai ocorrer quando tem partículas coloidais, né, em suspensão. Argila, silt, né? Quando tem muita chuva, por exemplo, e a água é captada ali no rio turvo, tem muita partícula coloidal, né, na água do rio. Então, essa água vem mais turva. E daí dá mais trabalho, né, para retirar todo esse material coloidal. Tem que se usar bastante sulfato de alumínio, né, para precipitar, então, essa matéria coloidal e depois submeter à decantação. O calor também auxilia nisso, né? Porque quanto maior assim a temperatura, mais se processa a reação, né? Da ligação entre o sulfato de alumínio e a argila, vamos dizer assim, né? As partículas maiores. Então, essas partículas, elas provocam a dispersão e a absorção da luz, né? Uma água que tem aparência nebulosa é esteticamente indesejável. E quando a gente visualiza uma água turva, a gente já automaticamente repele a água, né? E tem a sensação de que essa água não é pura, né? Que ela não está bem conservada. Então, aqui nós temos 2 fotos, né? Aqui com uma turbidez mesmo azul em épocas diferentes, né? Nessa figura A e aqui na figura B. E aqui, então, uma turbidez alta, né? Aqui saindo da torneira, uma água turva. Muitas vezes, quando ocorre interrupção, né? Do abastecimento das residências de água por algumas horas, quando normaliza o abastecimento, pode ocorrer, né, e muitas vezes ocorre que os canos ficam vazios e quando volta a água, então nós temos aqui a presença de gases, né, que daí deixam a água turva naquele instante que se abre a torneira
E as pessoas acham que é cloro em excesso. Isso eu já ouvi muito falar, e na verdade não tem nada a ver. Porque se você deixar em repouso essa água por alguns minutos, essa turbidez ela sai, né? A água fica normal. Então é mesmo o gás que está ali, né? Porque o cano ficou sem água por um determinado tempo. Então, esse aumento de turbidez gera sérios impactos, né? Diminui a capacidade de fotossíntese, lógico, porque a luz não vai penetrar, né? Na água direito, né? Não vai ter acesso livre, vamos dizer assim, aumenta a toxicidade, causa diminuição da temperatura. E dependendo do grau, né, de turbidez, alguns peixes encontram dificuldades para achar alimentos. Então, a turbidez é bem importante, né? E é um padrão aí bem importante de potabilidade. Na eficácia, então, da desinfecção da água, e principalmente na ativação de vírus, é maior quanto menor for a turbidez. Então, para água filtrada, turbidez menor que 0,2 UNT, né? Isso se mede, então, no nefelômetro, tá? Aqui, se eu não me engano, é 0,05. Eu sei que é bem abaixo do valor máximo permitido, né? A cor aparente, então, está relacionada, né, com o grau de redução da intensidade que a luz sofre ao atravessá-la e a presença de sólidos orgânicos e inorgânicos. Principalmente, então, o ácido úrico e o ácido fúlvico. Né? O ácido úrico que vem lá do material orgânico do solo, né? E o ácido fúlvico que vai estar presente aí. Isso, então, encontra-se nos esgotos domésticos. Nos resíduos industriais, a gente tem aqui a presença de taninos, que são originados dos curtumes, da anilina, que vem das indústrias têxteis e de pigmentos, da lignina e celulose da indústria, então, de papel e madeira. E também nós temos resíduos inorgânicos, né? Que são óxidos de ferro e manganês, que são, então, originários dos solos e das rochas. O problema principal, então, da cor, né? Se tiver, então, alta turbidez, vamos dizer assim, é o efeito repulsivo, né? E as restrições que essa água vai apresentar para o uso. E também pode ter uma variação em função do pH. É importantíssimo, então, para controlar a qualidade dessa água, determinação da dosagem, né, de produtos químicos. Com relação, então, à temperatura, a quantidade de calor absorvida por um corpo d'água, né, durante o dia vai variar de forma lenta e garante, então, a sobrevivência dos organismos. E a variação de temperatura vai interferir na viscosidade, na densidade, no teor do oxigênio dissolvido e na solubilidade. Aí nós temos, então, taxas de reações químicas e biológicas que vão aumentar, né? As trocas gasosas e as reações, quanto maior for, né, a temperatura. Isso vai facilitar também a liberação de metano, do gás sulfídrico e do amoníaco. E nós temos, então, alterações na temperatura, né, que podem ser causadas por fontes antrópicas. E aqui nós temos o exemplo, né, de lançar num rio ou num lago, uma lagoa, águas, né, que resfriam as indústrias, né, e são despejadas muitas vezes sem uma estabilização da temperatura, né? A temperatura máxima, então, aqui, que poderia ser lançada de 40 graus, né? Teríamos, então, que passar isso antes por uma torre de resfriamento. O oxigênio dissolvido, então, é muito importante para a respiração dos organismos que estão lá no meio aquático.
esse teor de oxigênio, né, que está dissolvido, modifica também em função da temperatura, a mistura e o movimento da água, da pressão atmosférica e da presença de matéria orgânica, né? Então, essas medições de oxigênio dissolvido avaliam a condição natural, né, das águas e os impactos ambientais que podem estar acontecendo ali, né, como eutrofização e poluição orgânica. E é medido, então, nesse eletrométrico, é o método eletrométrico, né, para fazer a quantificação aí do oxigênio. O pH é o mais comum, né, até aparece as crianças lá no videozinho medindo o pH com as fitas, né, de medição. É uma prática bastante simples, as outras também, né, quando se tem os equipamentos portáteis e tal, para fazer o controle da qualidade. E são bem fáceis de manusear, de manipular, né? Então, o potencial hidrogeniônico se pode medir tanto no pH-ômetro, que é um equipamento igual esse aqui, quanto com as fitas, né? Indicadores. Muito utilizado, então, para o tratamento também das águas das piscinas, né? Nas residências e nos clubes. Então, de todas as análises de água que existem, a medida do pH e a medida de cloro, né, são as mais usuais, que as pessoas mais conhecem, mais têm contato. Então, aqui a escala, né, nós temos a escala de acidez, onde temos o que? A preponderância aí dos hidrogênios, H+, e o pH básico, né, onde acima de 7 nós temos o que? A preponderância dos íons OH-, né? Então, essa escala do pH. Aqui nós estamos na neutralidade, aqui estamos falando de uma água ácida e aqui de uma água básica. Águas, né, de reservas minerais, sempre vão, na maioria, né, dos poços que são cavados e que se extrai a água mineral, nós vamos ter águas mais básicas, né, pH de 8 a 9. Isso devido, então, à presença dos carbonatos, né? Os carbonatos, eles são óxidos mais básicos, então vão estar presentes ali nessa água, tornando ela mais básica. A água mineral, né? Ela vai aparecer, vai se apresentar nessa forma aí. Então, medir o pH é fundamental, né? Esse pH, então, influencia nos demais parâmetros de qualidade da água, que nós temos, então, as fitinhas, né, de fazer a medida, então, que pode ter equivalência, né, na metodologia, tanto dessa forma quanto do pH. A alcalinidade, então, é a capacidade que um sistema aquoso tem de neutralizar os ácidos, né? Então, como eu já falei, depende dos carbonatos, bicarbonatos, hidróxidos presentes. A principal fonte, então, de poluição são os efluentes industriais, né, que utilizam, então, bases fortes, como o hidróxido de sódio e o hidróxido de cálcio, e aí vão, sem o tratamento adequado, também poluir a água, né, dos riachos e rios. Esse pode ter alcalinidade vinda, né, do material úmico, né, e a alcalinidade, então, se faz por titulação, assim como a acidez também. O método é o mesmo, só que muda o que vai lá na bureta, né, para fazer a titulação. Então, aqui, a alcalinidade, nós sempre vamos fazer a titulação utilizando uma solução concentrada, né, de concentração conhecida, o ácido ou uma base, e aqui, então, a água mais as gotas de um indicador ácido base.
Acho que todos vocês, em algum momento da vida, já fizeram, né? Alguma titulação. Então, é esse o método. A dureza, né, total, que é a quantificação de quanto de sais, né, de cálcio e magnésio tem. Se nós tivermos um excesso desses sais, nós vamos chamar de água dura, ela é chamada, esse termo bem, assim, estranho, né? Como que uma água vai ser dura, né? Mas a dureza da água se dá, então, pela presença, né, muito grande de carbonato, de bicarbonato e de cálcio e magnésio. Ela é determinada em partes por milhão, né? E também a dureza é feita através de titulação. A condutividade elétrica, né? Então, nós temos aí a água que, quando ela está, né, ionizada, ela vai conduzir elétrons, né? E mede, então, a presença desses íons, né, dissolvidos ali. Quanto maior a concentração dos íons dissolvidos na água, mais condutividade elétrica terá. Então, isso serve então, para contribuir, né, para identificar poluentes oriundos de esgotos domésticos, resíduos industriais, né, que são as principais fontes, né, de poluição. Isso é feito, então, com um condutivímetro digital, e nós temos o nível, né, que acima de 100, né, vai ter, finaliza aí a presença do poluente. Então, aqui é um condutivímetro, né, são dois modelos diferentes. Os sólidos, então, né, nós temos sólidos totais, que são resíduos resultantes da evaporação em banho-maria e secagem em estufa. Sólidos suspensos, resíduos, então, que têm um tamanho maior que 1,2 micrômetros, vão ficar retidos no filtro, então, são resíduos não filtráveis. Sólidos voláteis, que é a porção de sólidos que se perde, então, após a calcinação da amostra em mufla. Então, coloca lá 550 graus na mufla, né, uma amostra de água, e aí mede, né, o peso antes e depois. Os fixos, que permanecem depois da calcinação, e sedimentáveis, né, que são, então, sólidos que se sedimentam sob a ação da gravidade. Uma amostra mantida em repouso em um cone Inhofe, é o nome do cone. Que aparece aqui, né? Uma vidraria. Então, que essa água fica né, com ele depositado aí até fazer a medição. A DBO, né? Demanda bioquímica de oxigênio, então, que é uma DBO, a quantidade de oxigênio consumida, né, pelos micro-organismos na oxidação da matéria orgânica. Então, é uma indicação indireta da quantidade de poluentes orgânicos, né, biodegradáveis. Então, por que isso? Que mede esse oxigênio, né, consumido pelos micro-organismos. Então, uma alta DBO quer dizer o quê? Que nós temos muitos oxigênio ainda disponível para os micro-organismos. Isso quer dizer o quê? Que tem alta carga orgânica na água. Então, quanto maior a carga de material orgânico, né, maior a quantidade de oxigênio que precisa, né, para suprir aí os micro-organismos. É uma ferramenta bem importante, né, em estudos de autodepuração dos cursos de água e dos índices de qualidade das águas. Altos valores de DBO podem produzir sabor e odor desagradável. A autodepuração, então, é o processo natural, né, que o próprio rio
vai fazer, né, a natureza mesmo vai restabelecer. É um processo que ocorre naturalmente pela movimentação dessa água, né, pelo percurso que ela corre e o processo, né, de movimento da água faz a incorporação de oxigênio, né, e a autodepuração, que é a autolimpeza, né, desse rio, por exemplo, né. Então, isso é a própria natureza que vai restabelecer, né. Então, aqui nós temos uma figura, né, explicando, mostrando essa autodepuração, né, como que ela ocorre. E é bem interessante, né, que se o ser humano não interferir nisso, né, não modificar, por exemplo, o curso dos rios, não modificar, se colocássemos, por exemplo, nessa parte de cima aqui uma represa, nós estamos influenciando, né, na vazão dessa água, nós estamos influenciando em várias questões que não deveriam, né, para que a autodepuração ocorresse de forma satisfatória. Então, aqui nós temos um exemplo de um rio, né, e aqui o depósito, né, do esgoto ou de resíduo, né, líquido de uma indústria, por exemplo, qualquer forma, então, aqui de despejo, né, de poluição, de resíduo inadequado. Então, nessa parte aqui, nós temos a água limpa, né, e aqui nós temos o quê? Várias espécies, né, de organismos que estão vivos aqui, os peixes, né, aqui não está mostrando muito a fauna, mas também tem, e o nível adequado, né, de oxigênio disponível, que é de 8 partes por milhão, né, e a demanda bioquímica de oxigênio baixa, né, porque não temos poluição nessa parte anterior. E aqui, então, nós temos essa poluição, né, que é colocada aqui, vai para o rio, né, todos sabemos que o maior depósito, né, de poluentes, de descarga de resíduos maltratados, né, acaba nos mananciais, infelizmente, né. Então, aqui ocorre esse despejo, né, essa descarga de poluição, de poluentes, e aqui o que acontece, então? É uma zona, né, de decomposição, porque nós temos uma queda bastante grande no oxigênio disponível e uma elevação lá nas alturas da DBO, né? Por quê? Porque aqui tem matéria orgânica, né? Então, fica pouco, quase nada de oxigênio para a fauna e para a flora, né? Nesse espaço aqui. E muitas espécies daí de peixes, né, não vão sobreviver num ambiente com tanta carga orgânica. Mas, como esse rio ele vai seguir, né, uma movimentação, e logo ali você já vai ter o quê? Né, incorporação de oxigênio novamente, vai restaurar, né, o que foi estragado nessa parte aqui, num determinado percurso, lógico que isso vai ter que, né, essa água andar por uma determinada distância, né, para dar essa possibilidade, então, de voltar a ter os mesmos parâmetros anteriores aqui do início, né. Mas isso ocorre, né, a natureza se restaura. Então, novamente, nessa etapa aqui, nós temos uma zona limpa, né, onde também aparece o quê? Organismos, né, iguais ou as mesmas espécies que nós tínhamos aqui. A questão toda, então, é né, de se evitar ou de minimizar ao máximo, né, que essa etapa, né, desse descarte até aqui ocorra, né. Então, isso aqui é o problema maior, né? E é o que a gente vê acontecer muito. Nós aqui na região temos
bastante problema, né? Não temos tantas indústrias poluentes, né, dos rios, mas nós temos a questão da produção a suinocultura, né, que gera a maior carga, né, e se falando de matéria orgânica, o maior DBO que pode existir, que é o resíduo aí dos suínos, né. E isso, por mais que se fiscalize, por mais que se tenha feito um trabalho de multa, de conscientização dos produtores, de várias coisas, né, implementadas, ainda nós temos, né, descartes clandestinos, ilegais, de poluição, né, direto aí, perto dos rios, né, dos chiqueirões e tal. Nós temos ainda o problema de depositar matéria orgânica aí dos chiqueirões não tratada ainda, não fermentada nas lavouras, e assim por diante, né? O que é uma lástima a gente presenciar e ficar sabendo e ver, né? Esse tipo de prática acontecendo aí. Então, aqui está explicando o que eu, né, expliquei na figura. E aí, essa autodepuração, a recuperação, né? Ela vai acontecer, e isso é muito positivo, né? Essa matéria orgânica, então, ela é consumida pelas bactérias e outros micro-organismos, né, que transformam, então, os compostos orgânicos de cadeias mais complexas em mais simples. E, então, a reposição do oxigênio, né, vai acontecer e vai, então, reestabelecer a potabilidade, vamos dizer assim, para essa água naquele ambiente, né? Quando cessa, então, a decomposição, disse que a matéria orgânica foi, então, estabilizada, né, ou mineralizada. E muito importante para esse processo, então, é a reaeração, a movimentação dessa água para incorporar, então, o oxigênio. Então, quanto mais movimento tem, né, um rio, vamos dizer assim, mais rápido ele se restabelece. E também nós temos o que? Organismos, né, funcionalmente adaptados para diversas condições de respiração, né? E isso é muito importante no tratamento de esgotos. Temos micro-organismos que são aeróbios estritos, que vão só utilizar oxigênio livre na sua respiração, os facultativos, que utilizam oxigênio livre e o nitrato, né, como aceptor de elétron, e os anaeróbios estritos, que vão utilizar, então, o sulfato ou CO2, né, como aceptores de elétrons na respiração, e eles, então, não têm, né, energia, não têm energia pela respiração aeróbica. Então, pelo fato de ser liberada mais energia das reações aeróbias que através das anaeróbias, os organismos, então, aeróbios se reproduzem mais rapidamente e a estabilização aeróbia da matéria orgânica se processa em taxas mais rápidas que a anaeróbia. Então, a presença do oxigênio ali vai fazer, né, com que os micro-organismos façam a transformação, a estabilização de forma mais rápida. Isso nas lagoas, então, do tratamento, né. Aqui, então, são as etapas que aparecem na figura, né, que eu já expliquei, então. Outro parâmetro, então, é a DQO, né, que é a demanda química do oxigênio, que nada mais é que a medida da quantidade de oxigênio necessária para oxidar a matéria orgânica na água. Então, também é um parâmetro, né, para identificar esgotos sanitários industriais. Não diferencia matéria orgânica biodegradável de não biodegradável, né? E tem o princípio, né, que podem esses compostos orgânicos ser oxidados. Então,
vai determinar, a DQO determina o grau de poluição da água, né? E mede a quantidade de componentes oxidáveis, como carbono, hidrogênio, enxofre e fósforo. Então, quanto maior a relação entre DQO e DBO, você tem, então, nos lançamentos, né, de resíduos industriais. Para compostos de fósforo, nós temos o que, então? Ortofosfatos, polifosfatos, fósforo orgânico, né? Isso vem da onde? Do solo, né? E da decomposição de micro-organismos. Então, é essencial, né, ao crescimento dos organismos vegetais e para manter processos fisiológicos. A presença dos fosfatos em alta concentração, além do que é o normal, acaba fazendo, né, uma eutrofização da água. Esses compostos, então, são importantes de ser medidos, né, para controlar as algas, né, caracterizar efluentes industriais por tratamento biológico, e as fontes, então, que lançam o fósforo em excesso, né, também. São os esgotos, tanto industrial quanto doméstico, os fertilizantes, os detergentes, né, que também têm fósforo, e dejetos de animais. Compostos de nitrogênio, então, na água vai ter nitrogênio da atmosfera, o orgânico, né, dissolvido, amônia, amônia ionizada, nitrito e nitrato, né, que tem a origem natural das proteínas, né, das clorofilas. E de origem antrópica também, então, de esgotos domésticos e industriais e de dejetos de animais. Também não podemos ter um nível muito alto de nitrogênio, né. Coliformes totais e Escherichia coli. Então, são os micro-organismos encontrados nos corpos d'água e responsáveis pela autodepuração. Os fecais, então, são indicadores, né, de qualidade da água e investigação de fontes de poluição, né, do conteúdo fecal. Os rios urbanos apresentam alta contaminação fecal, né, porque tem muitas ligações clandestinas e vazamentos de fossa séptica. A Escherichia coli, então, que é a bactéria, né, fecal, comprova a contaminação fecal, então por isso que ela é parâmetro, né, para microbiologia da água. Então, essa semana também fiquei bem, assim, pensativa, né, fui aí num produtor rural aqui de Três Passos, e aqui em Três Passos nós temos muitas nascentes, né, de água. E um tempo atrás, na UEG, nós trabalhamos muito, né, com os alunos do curso de gestão ambiental para a preservação das nascentes, para análise da água das nascentes, né, fazer aquela proteção ao redor. Então, trabalhou-se muito, né, na UERGS com a questão da proteção das nascentes para preservar a qualidade da água. E eu fui nesse produtor e aí ele contou, né, que a água ali que brota, então, na propriedade dele, sempre foi uma água muito potável, limpa, cristalina, e que, inclusive, ele tem um parente dele, não sei se sobrinho, alguma coisa assim, que trabalha na Corsã, e levou a água para fazer análise, e a água apresentou todo, dentro aí de todos os parâmetros. Então, realmente é uma água de muita boa qualidade. E ele contava orgulhoso, assim, que muitas pessoas aqui, né, do município iam lá para buscar essa água e consumir, né. E aí, do lado de cima da propriedade dele, foi instalado como é que eu vou falar?
uma atividade aí econômica, né, de uma casa que desempenha um determinado tipo de serviço, né, uma prestação de serviço, e o esgoto, então, da residência essa, que tem várias, atende várias pessoas, vamos dizer assim, foi ligado direto, né, em cima da fonte, né, dessa nascente da água dele. E assim, daí, o desapontamento dele, né, de ter acontecido e de nada ter sido feito nem para evitar e nem depois do feito, né, nenhuma multa, nenhuma providência, nada, né, e o meu desapontamento também pelo relato dele, né, por termos ali uma água que era boa, de qualidade, e no fim, né, se perde. E isso é um exemplo, né, de desperdício, vamos dizer assim, né? Aqui no município tem muito, né? Tem muitas propriedades, as pessoas, eu não sei se desconhecem ou se, qual é o termo que eu vou usar agora, ou simplesmente não dão a real importância, né? Para a água que a água tem, né? Então, está lá na propriedade, está disponível, é água pura, cristalina, boa, né? E não faz medidas simples, né? De controle, de cercamento, né? Do local da nascente, controle de evitar que os animais cheguem, né? Nos mananciais, enfim, né? O pessoal não tem muita consciência, né? Da riqueza que é aquilo lá, né? Que tem ali, que pode ser e deve ser aproveitado, muito bem aproveitado, né? Então, essa poluição, né, ser pontual ou difusa, né, vai afetar as características físicas, químicas e biológicas, né, dessa água. Então, temos um exemplo aí, né, que o aumento da concentração de sedimentos em suspensão afeta a transparência da água, aumenta a turbidez e altera a cor e a aparência do corpo receptor. Então, para a decomposição da matéria orgânica lançada na água, ocorre o consumo de oxigênio dissolvido e produção de odor. Também pode ocorrer alteração do pH, que vai deixar a água ou alcalina ou ácida, né? Lançar detergentes utilizados na cozinha, ou mesmo em indústrias e restaurantes, bem como o lançamento de esgotos, né? Dá origem, então, a materiais que flutuam na superfície da água, semelhantes a blocos de espuma, né? Então, aí se verifica, se visualiza a poluição, né, da água, quando tem blocos de espuma. E isso tudo, então, torna a água pouco atraente e até mesmo imprópria, né, para diferentes usos. E outras medidas, assim, que a gente vê que as pessoas, né, os indivíduos, cidadãos, poderiam adotar em suas residências, e que a gente vê muito pouco ainda sendo feito, né? Captar água da chuva, utilizar essa água para limpeza doméstica, né? A gente pode fazer tanta coisa, né, para utilizar de forma mais adequada ou evitar, né, que essas contaminações todas, elas realmente cheguem nessa água, né? Então, nas propriedades rurais, evitar que os animais, né, defequem dentro dos riachos e tal, né? Fazer um cuidado, vamos dizer assim, né, com aquilo que eles têm nesses locais e que é tão importante, né? E a água, a gente sabe que é um negócio que está caro também, né? Então, nós vemos muito desperdício que poderia ser evitado, né? E quando nós falamos tanto nos cursos e o mundo fazendo movimento pela sustentabilidade, essa sustentabilidade ela começa no meu microambiente, né? Que é a minha casa, o meu bairro, né? E são medidas que a gente pode e deve fazer, né? Que funcionam e que dão resultado,
né? Então, a preservação dessa água, né? Porque a gente sabe que tão difícil e oneroso é, né? Tratar uma água, torná-la potável, e nós não temos tanta reserva assim de água doce no planeta, né? E vemos às vezes tanto desperdício e tanta má utilização, né? Então, agora, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, estou à disposição para auxiliar vocês, para nós discutirmos, né, algumas questões. Talvez eu já encaminhe o que vocês vão fazer como atividade, né, explicando aqui para vocês que é justamente o que vocês podem, né, fazer na prática, na casa de vocês, na família de vocês, para remediar, né, as contaminações que ocorrem, tanto do solo, quanto na água, quanto no ar, né? Então, vocês vão fazer isso na prática, né? Vão criar uma micro prática, vamos dizer assim, e aí vão fotografar, né, essa prática que vocês montarem aí na residência de vocês, e vão só tirar foto e botar num slide do PowerPoint e no outro explicando o que vocês fizeram, né? Qual foi a ação prática, né, para a remediação, para a mitigação desses impactos, né, tanto do solo, quanto da água, quanto do ar, né, que foram as três temáticas que nós trabalhamos. E aí vocês fiquem bem livres, né, para criar. Ela parece uma atividade bastante simples, né, mas e é para ser simples mesmo, não é para complicar, não precisa apresentar, não precisa escrever, descrever projeto. É uma foto com o que vocês fizeram, né, para remediação. E aí, a partir disso, a gente precisa começar a fazer pequenas atitudes, né? Sei que, como vocês são a maioria da área ambiental, já fazem muita coisa, né? Mas às vezes a gente trabalha tanto fora, né? E interfere no meio, nos clientes ou nas propriedades e tal, que esquece, né? Da própria residência, vamos dizer assim. E aí a gente fica sabendo, né? Como pode ser prevenção também, como que vocês estão agindo aí nesse microambiente de vocês, né? Porque agora uma experiência, né, como cidadã, né, como prof também, esses, ver quantos anos, 17 anos de aula e de interação, né, dentro da universidade e dos cursos e tal, eu vejo que tem muita fala, muito diagnóstico, muitas proposições que ficam só no papel, sabe? E o que muda mesmo, o ambiente muda, a vida é a ação, sabe? Então, é bem importante, né, que sejamos, claro, detentores aí, vocês já são de conteúdos, de conteúdos técnicos, de teorias, né, gerar dados e interpretar, e isso é tudo muito importante, mas a prática cotidiana, a prática da sustentabilidade de fato, né, é o que mais vai dar resultado. E eu vejo que as universidades cada vez mais precisam se voltar para essa prática, e não somente para a conversa, vamos dizer assim, né? Nós precisamos urgentemente para
termos esse tempo aí para, né, de restabelecer o planeta e os seus ciclos biogeoquímicos, nós precisamos de ação, de menos conversa e de mais ação. Né? Então, vamos fazer, né, aproveitar a disciplina, aproveitar a pós que vocês estão fazendo para agir, né, para agir e, consequentemente, já fazer a diferença, né? Certo, então, pessoal? Amanhã, então, às 8h30, vocês conversam com a prof. Bárbara, ela que vai, então, estar trabalhando. Eu vou já, então, daqui a pouco, colocar a descrição, né, no ambiente do Moodle dessa atividade da disciplina. E agradeço muito aí a presença de todos, a minha singela participação no curso de pós, que é só esse momento aqui, né, nós não nos veremos mais, a não ser que eu possa orientar alguém, né, e ajudar em algum trabalho, né. Eu sou bem da área, então, de tecnologia de alimentos, né, mas consigo contribuir, né, um pouquinho aí nessas outras atividades também. Tá bem, então? Um grande abraço a todos, fiquem bem e até qualquer hora. Um abraço. Obrigada, professora. Um abraço. Muito obrigado, prof. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Até mais. Boa noite, prof. Até. Boa noite. Boa noite, professora Fernanda. Boa noite. Saudade de você.